E aí, meu povo, vocês estão jóia? Eu sou o Cícero, sou psicólogo, sou mestre em psicologia e estamos aqui mais uma vez no Papo de Bari, seu podcast que está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E eu estou aqui com a minha amiga Marcela Abreu Rodrigues. Mais uma vez juntos, né? Mais uma vez juntos e Bom misturados. demais. Toda quinta, pelo menos, eu te encontro, né? Não é? Olha, a gente se fala a semana toda, mas quinta a gente se encontra. Olá, pessoal. Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Papo de Bari. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Nosso primeiro paciente, né? Vamos dizer assim. O primeiro paciente que fez a cirurgia bariátrica e que vai contar um pouquinho pra gente da sua experiência. Eu tô muito feliz dele estar aqui. Edson, seja bem-vindo. Conta aí pra gente um pouquinho. Quem é o Edson? Obrigado. Para mim é um orgulho estar aqui, porque você foi uma peça, assim, de start, né? Até a gente saber o que era bariátrica. É um assunto tão, assim, tão reservado. Tem gente que tem vergonha de falar. E eu falo, cara, isso foi tão bom na minha vida. Mudou tanta coisa. Eu ganhei tanta coisa com essa cirurgia. Que quando você me falou, eu falei, lógico que eu quero falar. Eu quero que outras pessoas que estejam precisando disso daí saibam os benefícios, né? Bom demais. Muito obrigado, viu, Edson, por você ter aceitado esse convite, né? E para você que está nos acompanhando, se quiser apoiar essa ideia do podcast, quiser que a logo de vocês apareçam aqui nessa televisão, entre em contato com a gente. Esse projeto que está cada vez crescendo mais, né, Marcela? Em tão pouco tempo. Então a gente está super feliz. Então, se você quiser apoiar essa ideia para que sua logo esteja aqui conosco, entre em contato com a gente, que a gente vai conversar e mostrar sua logo aqui para divulgar. E falar também sobre a sua marca. Falar, né? sobre a sua marca, vem aqui com a gente. E hoje, Edson, né? Como a Marcela colocou, a gente quer saber de toda a sua trajetória, como é que foi, como é que tá a sua vida hoje. Podemos começar? Lógico. Então vamos demais. Quer começar perguntando, Marcela? Vamos lá. Então Quem é o Edson? Conta pra gente quem é o Edson, para as pessoas conhecerem. Edson, eu trabalho em televisão já há 30 anos, né? Sou da área de produção de vídeo, de cinema, jornalismo, trabalho em jornalismo. Conhece gente famosa, tá? Tá? Vrá! Vamos daqui a pouco pegar os Conhece gente famosa, tá? E a minha vida inteira foi nessa questão de produção de vídeo, né? Esse novo mercado agora que está incrementando, que é marketing digital, podcast, uma maneira que está bombando aí, uma maneira de a gente conversar e falar com as pessoas. Eu também estou bem conectado nisso, sou casado, tenho 5 filhos. E a minha trajetória... Vrá! Animado, né? 5 filhos. Teve filho por mim, por você, por todo mundo, né? 5 filhos e a mulher saiu enjoada hoje de casa. Eu tô preocupado. Eita, essa bariátrica. Olha que aumenta, viu? Se brincar. É isso, eu trabalho em televisão e essa jornada de alimentação foi uma coisa, assim, muito bacana que aconteceu na minha vida. Só tem 1 ano só que eu fiz a cirurgia, mas realmente é uma coisa que era um tabu. As pessoas, não, você vai fazer cirurgia. Eu já tive amigos que falavam, não, você não precisa disso. Pra que tu vai fazer isso? Você é saudável, né? E aí, conversando com a Marcela, comecei a entender que aquilo realmente era uma doença. E eu acho que eu passei assim, eu acho que uns 15 anos da minha vida programando para fazer alguma coisa. E eu falava, não, cara, tem que fazer, eu não posso, eu tô engordando. Quando eu cheguei nos 3 dígitos, 100, para mim eu acho que a grande jornada começou quando eu ultrapassei essa questão dos 3 dígitos. E nunca mais ela voltou. Então ela sempre assim, chegava no outro ano, tava com 105. Não, mas tô aqui, tá legal, vamos nessa. Dá pra emagrecer, dá. Não, e é aquela coisa assim de funcionalidade, né? Você tava aquela coisa, vamos dizer assim, acima do peso, mas você tava funcionando, né? Conseguia trabalhar, conseguia cuidar dos seus filhos, né? Manter ali a casa, o funcionamento do dia a dia tava ali, né? Exatamente. E aí, trabalho com produção de vídeo, sentado, editando.
E o peso aumentando, 105, 110, 112. 112 me deu um alerta. Eu falei, opa, peraí que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí entrei na academia, juntei com os amigos, vamos fazer mais academia e tal. Aí saí de férias. De 112 eu caí para 117 em um mês. Então, assim, é quase uma jornada do herói invertida, né? Para quem gosta de cinema, foi assim, foi um caos. Né? E aí eu Não, e aquela coisa, você deve ter começado dieta, atividade física, não sei o que, se restringiu de um monte de coisa, provavelmente. Exatamente. Fez um monte de restrição, e quando você saiu de férias, o que você vai fazer? Pum! Você vai comer Claro. tudo aquilo que você se restringiu, né? Esse é o perigo que a gente até falou aqui, tem um episódio com a nutricionista Mariana Melendes, das dietas restritivas, né? As consequências dessa dieta. É uma causa da obesidade, inclusive. E hoje tem um problema muito sério que as pessoas acham que tem conhecimento assistindo um vídeo na internet. Isso eu acho que Ou fazendo a dieta do fulaninho. é exatamente da lua, do queijo, da famoso. neve, da não sei o... E Da tem- neve. Tudo que é dieta, qualquer coisa vira dieta. E aí você vai tentando levar, tu fala, não. Se pô, fulaninho consegue, eu sou- consigo também, Eu sou um pô. cara inteligente, eu vou estudar isso aqui, eu vou conseguir melhorar. Eu me lembro que teve umas férias que eu tirei 40 dias de férias na Bahia. 40 dias de férias na Bahia. Ô, Coisa delícia. ruim. Ô, Eu sou delícia. metade baiano, vamos lá. Ô, Isso delícia. foi assim, o que foi de bom também teve consequências, porque quando eu fui pra Bahia, tirei 40 dias, nós tínhamos uma casa lá, e aí nós éramos nativos. Então, amizade com o pessoal, né, da cidade, como Uruxatiba. Peixinho chegava fresco. Não, você não tem ideia. Eu só ganhava. Era assim, um amigo meu falava, cara, amanhã tu vai estar aqui Tá na hora do almoço. Eu falei, vou fazer uma lagostada pra você. Eu falava, não, traz a família. Aí, pum. Sal, camarão, peixe. Eu sei que eu dei uma engordada. Eu não me lembro. Eu acho que eu engordei. Eu acho que foram 17 quilos em 40 dias. Eu não me lembro exatamente. Que eu enchei. Eu virei um baiacu. Uhum. Dei aquela inchada. E aí você volta e fala, não. Agora é só segurar a onda. Segunda-feira eu começo. E aí o que me deu muita vergonha foi o seguinte, porque eu tirei 40 dias de férias, 5 dias depois eu estourei minha vesícula. Cara, assim, porque foi pé na jaca mesmo, né? Era uma caixinha de cerveja todo dia e camarão e peixe e tal. E eu falei, caramba, como é que você volta pro trabalho e já dá um atestado? Porque tive que fazer uma cirurgia. Eu falei, cara, isso não tá bom. Dali pra frente, eu não consegui enxergar como eu enxergo hoje. Mas ali eu já estava ladeira abaixo. E você já, quando você decidiu operar, Edson, você tava com quantos quilos? Qual foi o maior peso que você Meu alcançou? maior peso, 142. Sempre, isso é muito importante a gente falar, porque você que é candidato, ou você que já fez a cirurgia bariátrica, ou até que trabalha com obesidade, o peso hoje, cientificamente, que a gente tem que levar em consideração sempre, para falar em termos de sucesso ou não sucesso, é o maior peso que ele já teve. Tá? Então, assim, as pessoas, não, você operou com... Às vezes a pessoa operou com... Você tava com 142, né, que você falou? Esse foi o máximo. E aí, você operou, sei lá, com 135, sei lá, não sei. Sim, foi né? por aí. Mas o que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em sucesso da cirurgia bariátrica é o maior peso. Porque esse é o peso que seu corpo vai sempre tentar voltar Sim. com a doença, entendeu? Então esse foi o maior... Esse foi depois dessas férias? Foi esse que foi o peso? Não. Aí eu voltei... Isso foi que ano? Só pra gente situar no tempo, mais ou menos. 2018, isso deve ter sido 2015. 2015, 2016. E aí eu continuei subir na ladeira. Continuei subindo a ladeira. Quando eu me pesei, o meu peso antes de começar o tratamento eu cheguei a 122 e aí eu resolvi entrar no CrossFit. Eu falei, eu vou entrar no CrossFit, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E fui tocando a vida meio fingindo que estava fazendo. Uhum. Fazia 2 dias por semana, ia lá, enrolava, a alimentação não era muito boa. Cheguei a 130 quilos. Quando eu cheguei a 130 quilos foi que eu procurei você. Eu cheguei e falei, não tem jeito, eu tenho que fazer essa cirurgia. Aí eu já tinha treinado 2 vezes. Eu cheguei na porta
do consultório do Dr. Túlio 2 vezes. Durante 4 anos eu fui, os primeiros 2 anos, eu fui desistindo. Era medo? Não, sempre tinha quase todo mundo falava pra mim o seguinte: você não precisa disso, você não tem necessidade disso. Se você tá acima do peso e tem alguém falando isso, que você não precisa de tratamento, é porque ela não sabe que é uma doença. As pessoas não falam sobre doença, falam sobre obesidade. Parece que a obesidade... Ninguém chega pra um cara que tá com depressão e fala, apesar que tem gente que fala, né? É absurdo, mas falam. Para de frescura, levanta. Fala. Levanta e toca a sua vida, porque isso é frescura. Eu vou te dar um exemplo, então, que assim, ninguém fala pra uma pessoa que tem câncer isso. Ninguém fala pra uma Que é pessoa mais que tem pesado, câncer. né? Exatamente. Ninguém fala pra uma pessoa que tem câncer. Levanta, se vira, vamos lá. Isso né? é frescura. Se Isso você é acordar frescura. todo dia de manhã, respirar Isso é alto, falta de faz uma força. caminhada. Isso é falta de força de vontade, né? A gente discute muito isso, que é o estigma, né? Que existe em volta da obesidade. É o cara que quer tratar a diabetes falando, vou cortar o açuquinha do café. Cara, diabetes é uma doença séria, você tem que tratar, né? A gordura no fígado é uma doença séria. E aí as pessoas não aceitam que é doença. E eu não aceitava. Por quê? É o mundo inteiro. Eu tenho amigos da área de educação física que chegou pra mim e falou, não, cara, isso não tem nada a ver, você não precisa disso, basta você fazer isso. Aí eu falei, pô, e você acredita nisso? Até que você vai numa profissional, né? E a pessoa chega pra você, e foi a Marcela. A Marcela chegou pra mim e falou assim, Edson, me conta a sua história. E eu contei toda essa história aqui. Ela, deixa eu ver a foto da sua família. Posso ver? Como que são seus tios? Como é que é sua mãe? Como é que é seu pai? E aí, pela primeira vez, eu abri assim e olhei e todos eram gordinhos. Um padrão, né? Todos acima de 100 quilos. Meus tios todos acima de 100 quilos. Aí ela falou, isso é uma doença e é hereditário também. Você vai passando, todo mundo tem esse problema aí na sua família. E não é culpa sua. E você tem que tratar. E aí foi quando eu levei a sério o tratamento e a cirurgia. Mas é engraçado porque eu estava com 130 quilos. Eu falei, cara, eu vou tentar a última vez. Eu vou passar um mês indo pra academia todos os dias e me alimentando direito. E isso tem no relógio, no celular, marcado que eu comprei uma balança. Aquela balança que todo dia você sobe em cima e você não precisa fazer mais nada. E ela, né, sincroniza com o seu celular, com o seu relógio. E aí eu comecei a marcar. E eu tava com 130 quilos. E eu passei um mês todinho fazendo certinho. Ou próximo do certo, né? E aí eu perdi quilo. Aí eu fui pra 129,200. Eu perdi 800 gramas em um mês. Aí você vai falar o seguinte. Não, se você fizer isso durante 2 anos, vai dar certo. O problema é que era impossível eu gerar aquela quantidade de energia que eu tava gerando, focando naquilo durante uma vida inteira. Era muita energia. Eu falava, caraca, eu consegui um mês, mas será que eu consigo 2? A gente chama de custo da resposta, né? Então, o custo da resposta muito alto. Então, assim, se privando de várias coisas que você gosta de fazer, até de vida social você deve ter se privado, e eu sei que você tem uma vida social ativa, se privando, e a questão da atividade física, né? Às vezes se excedendo, sabe? Não sendo uma coisa real, né? Da sua vida real. E realmente, esse é o maior problema de muitos tratamentos. Se você precisasse perder 10 quilos, que seja, né? 15 quilos, 12 quilos, beleza, esse tratamento conservador não é maravilhoso e é algo que você tem que fazer hoje também, operado, né? Sim. Só que a questão é que o benefício, né? Que é o resultado, sem a cirurgia ou sem uma medicação e tal, para quem tem a doença... O custo é muito alto. Muito alto. O custo é muito alto. E tanto é que tem a prova agora. Aí eu passei um mês, perdi 800 gramas. Me deu uma revolta. Cara, se ferrar, eu não vou ficar. E agora o que eu faço na minha vida? Eu vou fazer a cirurgia. A maior prova da doença foi isso que você falou. Maior aí eu prova. falei, vou fazer a cirurgia. Botei quente na cirurgia e aí me liberei. E olha, eu não rasguei, não meti o pé na jaca, não. Eu só me liberei a comer as coisas que eu queria comer porque eu ia fazer a cirurgia.
Em um mês eu estava com 10 quilos a mais. Eu ganhei 10 quilos, quer dizer, eu perdi 800 gramas. Aí eu falei, agora ferrou. Ferrou. Eu me lembro de eu sentado assim, debaixo do chuveiro, eu falei, caraca, ferrou. Um pouquinho antes disso, houve a Covid. Uhum. E alguns amigos meus tinham certeza que eu ia partir nessa. Daí um amigo meu falou, caraca, cara, você tá vivo, porque eu peguei Covid, fui no início da Covid, foi quando estava todo mundo falecendo, e aquela loucura, e eu obeso, eu era assim, o padrão da, Da mortalidade. da mortalidade, eu era o padrão. E eu realmente, eu me lembro do dia que eu saí de casa, que eu olhei, tava meus filhos na porta de casa e eu não tava conseguindo respirar, eu falei, vou ali. Aquele voo ali, eu tava indo pro hospital, eu tinha certeza que eu não ia voltar. Eu tinha certeza. Mudou uma chavezinha lá dentro. Quando eu estava lá, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu começou uma briga interna. Então, muita gente começa com essa briga interna e eu acho que eu estiquei muitos anos essa briga interna. Eu poderia ter tido esse resultado antes, muito antes. Uhum. E aí eu fiz a cirurgia, morrendo de medo. Me arrependi em algumas situações que depois eu vi que era uma bobeira. Né? Primeiro, quando eu estava na porta da cirurgia, eu falei, putz, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não comi Você, menos? engraçado que você, a todo momento, assim, pelo menos a impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, você tava com a sensação de que você tava fazendo alguma coisa errada, né? Sim, Culpa. mas é porque todo mundo bota culpa Tipo, eu tô sendo é como se você estivesse fazendo roubando no jogo. e roubando no jogo e assim, fracassado, né? Eu sou Exatamente. fracassado porque eu não consegui sozinho, Exatamente. né? E a gente conversou, assim, antes, né, da gente começar a gravar, eu e Edson, a gente tava conversando justamente sobre isso, assim, que muitas pessoas ainda têm um receio, ou um medo, ou qualquer outra palavra, de fazer a cirurgia bariátrica porque acha que fracassou. Sim. Que fazer a cirurgia é um sinônimo de fracasso. Eu tentei, já não deu mais, então eu fracassei. Então, quantas pessoas que não falam que fizeram a cirurgia, quantas pessoas que acabam chegando... Eu tenho parentes que fizeram a cirurgia e até toda a família sabe que fez a cirurgia, mas todo mundo não fala. Fala, não fiz uma dieta, tal. Todo mundo sabe, fala, porque é vergonha. E eu usava essa frase. E a gente tem que parar com essa ideia, né, Edson? Porque isso também é um tratamento. Sim. Fazer a cirurgia bariátrica é um tratamento, né? Não é um insucesso do paciente, né? Porque a gente... Até aqui, acho que a gente tá no 8º, 9º, sei lá, já até me perdi. Eu também, eu tava tentando gravar o Reels hoje, mas que episódio que a gente tá. Enfim, aí no episódio eu aí que X... É o 8º. Então, no episódio, né, a gente vem conversando sobre isso, do quanto é importante do paciente entender que é uma doença crônica, multifatorial, inflamatória, um monte de coisa, que existem tratamentos e que existem tratamentos que são mais efetivos, mais eficazes, com um percentual de sucesso, outros com menos. E a cirurgia bariátrica é um outro tratamento para uma doença que é crônica. Então, hoje é o melhor tratamento que temos. Por que a pessoa, quando faz um tratamento contra um câncer e ela tem um resultado positivo, ela fala, eu venci a doença? Agora, quando a pessoa faz um tratamento contra a obesidade, faz uma bariátrica, ela não bate no peito e fala, eu venci. E deixa eu te falar, a obesidade mata mais. Olha só. Assim, é claro a minha vida antes e depois da bariátrica. E olha que só tem 1 ano que eu fiz. Fez no dia 22/2/2022. Ah, que legal! Foi o dia que eu fiz a cirurgia. E o primeiro resultado que você pensa é estética e peso. Mas ele tem tantas outras coisas envolvidas, né, nesse processo. Uma é o seu controle emocional em cima da comida. Isso é uma coisa fantástica, porque quem é obeso, quem tem essa doença, sabe que o olhinho passou um sanduichinho,
Olha, parece que é como se Mima. fosse um drogado. Um cara que é drogado, um cara que é viciado em cocaína, em qualquer que seja a droga, ele não consegue se controlar. Uhum. E as pessoas que são viciadas em comidas, elas não falam, elas têm vergonha, porque é um vício. Então, você tá aqui, um gordinho, passou um salgadinho aqui, um salgadinho ali. Hoje em dia, esse controle é muito mais fácil. Não tô dizendo que não existe, eu acho que não, na minha visão, não existe cura 100%. Isso. Não existe coisa. Isso é muito importante você ter colocado, porque a gente fala aqui várias vezes, né? É um tratamento. A obesidade, ela não tem cura. No episódio 6, né, a gente fez com a doutora Helena Malnati, que é uma cirurgiã, e, assim, vários médicos, a gente tem um paralelo que o doutor Bruno Hauptmann, que é um endocrinologista que trabalha muito com obesidade, ele fala, a obesidade é como se fosse uma escada rolante, descendo, e você tendo que subir essa escada rolante. Essa é a vida da pessoa que convive com obesidade. Existem momentos na sua vida que essa escada rolante está muito rápida. Por exemplo, essa viagem que você fez, o que seja, ela estava ali bombando e você... Era difícil uma esteira, subir. era uma E esteira é correndo. impossível você conseguir subir quando ela está muito rápida, certo? Quando você procura um tratamento, né, que seja um tratamento medicamentoso, que seja com apoio, sei lá, psicológico, a gente tem várias categorias de tratamento. E a cirurgia bariátrica, inclusive, o que ela faz? Ela não vai parar essa escada rolante para você subir. Ela diminui a velocidade da escada rolante. Mas ela tá lá. Então, o que você tem que fazer com essa ferramenta é manter essa escada rolante devagar para você conseguir subir ela. Sempre conseguir subir ela. Né? Sempre tá conseguindo subir ela. O negócio é que você não pode acelerar essa escada rolante, porque senão você não vai conseguir subir. E aí você vai ganhar peso de novo. Então, é um tratamento e não tem cura. Por ser uma doença crônica, progressiva e reincidivante. Desculpa, Edson. E uma coisa que é importante, né, Marcelo, que você está falando, esse subir as escadas é adesão aos tratamentos. São os tratamentos. Então, os vários tratamentos que existem. E a velocidade da escada vai ser determinada pelo tratamento que você fizer. Então, quando a gente fala que a cirurgia bariátrica é o padrão ouro, é que é o tratamento que vai mais frear essa escada, vamos dizer assim, hoje em dia. Só que a gente tem medicações que são excelentes freios também, a gente tem alimentos, a gente tem atividade física, a gente tem várias categorias aí de tratamento que não são excludentes, né? Elas andam juntas, que vão fazer com que essa escada vá diminuir ou acelerar. E aí esse é o tratamento que a gente fala que é individualizado, vai depender muito da história de vida do paciente, do ambiente que ele vive, da rotina dele e etc. E por isso tão importante, né, o paciente, né, as pessoas que estão nos acompanhando, ter consciência o quanto é importante buscar uma equipe de saúde que de fato lide com essa situação, né, que trabalhe com as questões voltadas para a obesidade. O divisor de água. Quando eu parei de escutar pessoas que não tinham conhecimento sobre a doença. Alguma pessoa acima do peso falou pra você isso? Pra você não fazer a cirurgia? Muitas acima do peso também? Pessoas que eram... Teve pessoas que... Maioria, 90%, são pessoas que eram magras e tinham uma vida saudável. Uhum. E falar, cara, se você fizer a mesma coisa que eu faço, você vai ter. E aí eu fiz uma comparação... Ou seja, não tinha uma doença. Não tinha. Nunca conviveram. Eu faço a comparação com carro, né? Que eu falo o seguinte, cada ser humano tem um consumo de energia. Você pega um Opala, sei lá, 4.1, que bebe pra caramba, e pega sei lá, um Up, e fala, vamos botar a mesma quantidade de gasolina pra gente chegar a São Paulo. Se você tentar alimentar o Opala com a mesma quantidade de gasolina que o Up usa, o Opala não vai chegar a São Paulo. Gente, fantástico. Se você fizer o inverso, se você tentar colocar a mesma quantidade de gasolina que o Opala usa no Up, o cara vai chegar afogado lá em São Paulo porque vai sobrar gasolina. Então, as pessoas, cada ser humano, ele tem um consumo de energia. Não adianta. Se carro, que é uma coisa mecânica, já é diferente, imagine tamanho, peso, altura, genética. Então, cada ser humano tem isso. E isso eu só consegui enxergar isso quando eu comecei a procurar profissionais que tinham informação, que eram profissionais. Que às vezes,
psicólogo sobre nutrição. Cara, é sobre. As pessoas querem cuidar dos seus problemas mentais, de tudo isso, e esquece de cuidar dessa parte. Porque é emoção também, comida é emoção, é tudo felicidade, é tudo alegria. Reunião Aí de você fica pessoas. triste, você começa a comer mais e junta amigos. Então, tudo é uma coisa só. Nós somos um ecossistema completo. Uhum. Não dá para separar, não dá para falar que basta. Quando o cara fala 70% é comida, tá? Se você comer bem, 70% de você emagrecer. Aí eu falo. Mas então, a minha vida não é, né? A comida tá envolvida nos outros 1000% da minha vida, então, né? se resolve assim? Não se resolve. Cada ser humano é um, por isso que tem que procurar. Não adianta eu falar, de repente alguém pode se espelhar exatamente no meu exemplo, mas vai ter pessoas que têm outra rotina. Sim, outra Outra rotina, situação. outra família, outros traumas, histórias de vida, né? Isso é muito importante você colocar, né? Porque esse tratamento individualizado com a equipe, né? Profissionais de saúde por isso que você precisa procurar pessoas especializadas, né? Não tô menosprezando meus colegas, eu já falei 1000 vezes isso, né? Mas não adianta você ir em qualquer psicólogo. Não, a pessoa vai no nutricionista, ela vai no endocrinologista e não vai no psicólogo. Se o problema, pra mim, da minha obesidade, a maioria tava aqui dentro. Aí eu tava tentando tratar aqui e aqui nada. Não vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo. Você tem que tratar todas as áreas, né? E eu ainda continuo. Isso não quer dizer, então, Edson, agora você tá por cima. Não tô. Tem dia que eu olho um brigadeiro e falo, meu Deus, aquele brigadeiro. O brigadeiro me vence naquele dia. Não tem problema. Isso é muito importante também, porque qualquer tratamento para dar certo, não adianta você proibir, né? Até aqui, né, os pacientes me perguntam muito, né? Como é que eu me comporto diante de tal situação, na época da Páscoa, no Natal e tal? Eu falei, como? É uma eventualidade, né? Você não precisa, eu não quero que tenha essa briga, que você falou, de vez em quando eu brigo. Não é para ter essa briga mais, né? Não é para ter essa briga mais. É A para história você. do pãozinho. Eu adoro um pão. Coma pão. 2 vezes por semana, tá bom? Tá. Se der pra fazer uma, vai ser melhor, mas 2 tá bom. Então eu escolho uma segunda, uma terça, como aquele meu pãozinho com ovo, presunto, Oh, queijo. meu Deus, e a gente gosta que coma todos os dias. Pois Eu gosto muito de pão. A gente. Pão não é vilão. O que a gente tem que entender, Edson, e aí, claro, eu e Marcela não somos nutricionistas, mas a gente acaba aprendendo, estudando, e com as pessoas que já vieram aqui, inclusive, né? A gente tem que entender que a comida não é o nosso inimigo. Não é. Não tem que ser. A comida, a gente costuma também Nosso dizer... aliado. É pra ser prazeroso. É pra ser prazeroso. Bom, gostoso. A comida nos gera prazer imediato, não tem jeito, né? Então a gente precisa, e a gente tem que trabalhar também com os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, entender isso. Porque sempre vem com aquela ideia assim, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Você pode, seguindo as orientações do seu nutricionista, né, do seu médico, enfim, que são os profissionais que vão orientar, mas principalmente seu nutricionista, né, que é o responsável por montar a sua dieta. Então ele vai te dizer o que é possível e o que não é possível. O que você deve evitar como sugestão e o que você pode manter. E a frequência que às vezes não dá para comer chocolate necessariamente todos os dias, uma grande quantidade, né? Comer uma barra. Mas dá para comer um quadradinho. Isso você vai conversando. É individual. Por quê? Porque individualmente a gente precisa analisar esse paciente. E aí, até trazendo sobre esse aspecto, né, que a gente tá falando de família, adaptação pós-cirurgia, assim, como é que foi pra sua família depois que você operou? Até antes, né? quando você tomou a decisão, como é que foi? Como é que Primeiro foi? eles acharam chato, né? Porque eu era... Chato você tomar a decisão? Não, porque eu chegava numa sexta-feira em casa, Essa história é boa. eu chegava com 10 pizzas. Só que aí, todo dia, aí eu falava assim, não, mas um dia a gente pode comer uma pizza. O problema é que eu tinha a sexta da pizza, eu tinha a quinta do sanduíche, a quarta do... Todos os dias tinha um produto especial que a gente queria comer, né? E aí era o que eu ia falar sobre o hábito. Acho que o hábito é, assim, ele deixa as pessoas ricas, pobres, gordas, magras. O hábito é uma coisa absurda.
E eu criei um hábito errado, que era toda sexta-feira chegar com aquele monte de pizza. Mas aí ele significava muito mais do que só comer a pizza, né? Aí eu O que significava? Significava ali com seus filhos, com a sua família, momento de brincadeira, de, né, acabou a semana, a gente merece, todo mundo foi pra Sextou. escola, sextou. É o momento ali que você... E o hábito é criado assim, né? Então, o que vocês criaram como uma forma... Então, vai muito além da questão do comer. A pizza ali significava muito mais do que aquilo, né? Até no consultório tem uma história legal, né? Quando eu fui me consultar com ela, aí o meu filho ia comigo, eu pegava ele no colégio, ia pro consultório, e ele ficava lá esperando. Ele sabia que naquele dia ia ter um lanchezinho, porque ele tinha esperado mais, ia ter um lanchezinho. Ó, a compensação. Exatamente, começa. E aí eu falava, não, pode ficar tranquilo, quando a gente sair daqui a gente lancha. Aí a Marcela deu a ideia do churrasquinho. Foi, eu falei assim, que eles iam comer sempre hambúrguer e tal. Eu falei, cara, vai no Vamos churrasquinho, mudar, né? Vamos mudar, vamos ali no... A gente não tá falando aqui de consumo de proteína, não sei o quê. Vai no churrasquinho, e aí você come 2 churrasquinhos e divide uma jantinha com ele e tal. Tenta, vê como é que você se sente, né? Eu gosto muito disso, porque a pessoa precisa saber como é que a pessoa se sente. E aí, Edson? Virou hábito. Quando falava que tinha consultório, não, tem que ir na Marcela. Opa, Tem churrasquinho hoje? hoje tem churrasquinho? Já era? Então, a minha vida toda era assim, com essas recompensas. E falando da proteína, tem uma coisa assim que muda totalmente a história da minha alimentação durante o dia, que é a proteína no café da manhã. Gente, é uma... Olha, vocês que estão nos acompanhando, prestem atenção quanto é importante uma Eu proteína. vou fazer um merchan pra vocês aqui, tá? Vá. Faça. Vá. Olhe pra Se Lívia. Vá. os donos de empresas de proteína que ficam tentando vender pros marombados, que não sei o quê, eles olhassem pros bariátricos. Gente, o bariátrico não vive sem proteína. E se ele viver sem proteína, ele comete o mesmo erro e volta. Então, eu vou te falar o que acontece comigo. De manhã, pego um café coado, eu separo. Quando vem aquele pote de whey, eu compro aqueles saquinhos de picolé. Uhum. Sabe aquele saquinho de picolé? Eu Já bota a porção ali. Já bota a porção, porque não tem errada. Legal. E fica fácil de levar. Uhum. Então, Boa ideia. eu faço isso todo mês. Todo mês. Meus filhos já sabem. Eu falo, comprei proteína, já faz a filinha, coloca. Parece sim, galera. Droga, né? Como vai ser para droga pra vender. O meu filho pequeno, não tem aquela Parece música a do máfia. Você tem que filmar e postar isso, cara. Não. E botar uma musiquinha assim. Sabe aquele documentário, aquela série Narcos? Aham, sim. Aí tem uma música em espanhol, eu não me lembro agora, não vou arriscar cantar não, mas é muito, muito bom, com Wagner Moura. E o meu moleque de 12 anos ligado nisso, né? Aí eu comecei lá, peguei o saquinho, media, botava pro outro, o outro amarrava, que não sei o quê. Imagina. Do nada ele começou a cantar essa música. Ah, mentira. E ele ajudando lá. Ele ajudando. Aí eu parei. E ele é muito safo. O Guilherme é muito safo. Aí eu olhei e eu falei, será que ele tá pensando exatamente isso? Porque era uma linha de produção. Só que do wheyzinho. Aí eu vou lá, separo todo o whey. Por exemplo, o ovo de manhã, quando eu como ovo mexido, eu ponho uma dose de aveia. Uhum. A dose já Fibra. vai no saquinho. Uhum. Fica tudo no saquinho. Então, eu faço a embalagem e boto dentro dos potes verdadeiros que tem lá. Então, todo dia de manhã eu só puxo um saquinho, raso, jogo, tá pronto. Levo pro trabalho. Quando eu chego no trabalho, eu pego o café, abro, põe o whey, vira um café com leite, né? Mas quando eu esqueço de Consumir a proteína. consumir a proteína, eu consumo, se duvidar, o dobro de comida. No Porque almoço, aí eu vou né? lá, como mais uma coisinha. Vai Quando dá 10 beliscar. horas, 10 horas já tô com fome. Uma fruta não vai dar pra me segurar. Claro que entro não. 8, 10 eu já tô com fome. E é uma besteira. Não, e se você for pensar assim, não sei, a maioria dos meus pacientes falam assim, ai, Marcela, doutora Marcela, eu comecei a beliscar demais, eu tô beliscando demais, tô muito Tá comendo compulsiva. proteína? É a primeira coisa que eu pergunto. Aí o povo fala assim, você não é nutricionista, mas é o diagnóstico diferencial, né? Sim. Então eu falo assim, como é que tá seu consumo de proteína? E eu te digo, 80% dos casos não estão fazendo café da manhã
ou não estão consumindo a quantidade de proteína Não, diária. e é tão fácil. Hoje em dia você tem um leque. Tem um leque. Aí, tá vendo? Se você tivesse me patrocinado, eu já ia falar o nome. Mas tem uma marca muito boa de proteína que tem muitos sabores legais. Uhum. O bariátrico Hoje tem muita opção. tem muita opção. Então você tem. Eu como sem lactose, Isolada. isolada, né? Hidrogênio. Tem um hidro. Não sei não. Tem mais um ali. Aí esse hidro aí eu tirei. Tô só na zero lactose Isolada. isolado. E você tem todos os sabores. E tem, inclusive, sem sabor. Uhum. Então, que você pode botar, se você quiser, até no feijão. Então, pensa, eu não aguento mais o whey. Cara, eu não sei o que o pessoal... O que é tão ruim no whey. Eu não sei se era tomar só com água. Edson, o que que mudou na sua alimentação? Ah, nossa. Como é que era antes, como é que é hoje? Você se proíbe de comer as coisas? Você se restringe muito? É sofrido, não é? Ó, eu vou te falar... Como é que você avalia? pensamento que eu tive logo quando eu fiz a cirurgia. Porque quando você acaba de fazer a cirurgia, você consome um copinho desse aqui É isso mesmo. Uhum. de água de coco, um copinho desse aqui de caldinho. E aí eu aprendi que eu não sabia que existia isso. O desejo e a fome. Para mim era uma coisa só. Toda vez que eu tinha vontade de comer, eu achava que era fome. E quando você acaba de fazer a cirurgia, ele acaba com a sua fome. É fantástico. Foi a primeira vez na minha vida que você até me explicou A sobre grelina. grelina, tal, que a gente tem uma quantidade maior, Uhum. quem tem a doença. E aí a grelina cortaram esse filtro, assim, durante um tempo. É isso mesmo. Era fantástico. Só que, lembra o olhinho do gordinho passando? A gente não come só pra sobreviver. Exatamente. Eu tava com zero fome. Zero. Passava um sanduíche, meu pescocinho virava. Do hospital, né? No hospital. Lá eu falava, caraca, e eu não podia comer. Aí aquilo me deu um pouco de frustração, tipo uns 5 dias. Eu falei, caraca. Será que eu não vou comer? Não, eu falei, cara, a coisa que eu mais amava era comer. E eu não tô fazendo mais, a coisa que eu mais amo é comer. E eu falava, caramba, por isso tem essa parada que você troca um prazer por outro. Tem pessoas que vão pra bebida alcoólica, tem um monte de gente. Tem alguns que se viciam em esporte, né? Que eu acho que é a melhor. Mas eu fiquei com medo. Eu falei, cara, o que eu vou substituir? O que eu vou trocar com isso daqui? E depois voltou ao normal. E aí eu descobri, existe o desejo, que não passou nem um segundo o desejo, e a fome. A fome realmente diminui, é uma outra coisa. A Gabi, minha esposa, até briga comigo às vezes. Pra você é fácil, né? Porque às vezes tô lá, a pessoa, tô morrendo de fome. Eu falo, não, a gente come em casa. Não, pra você é fácil, né? Não é fácil, eu ainda sinto fome. Né? Mas é desleal, né? É desleal. Porque você consegue controlar mais. Agora, minha alimentação, de manhã, eu amo bater as coisas no liquidificador. Então, vai ali o whey, aveia, o leite eu uso aquele de soja, meto uma banana e uma colherzinha de coisa de amendoim. Amo. Isso pra mim, assim, é um... Tem gente que fala, não aguento, tapa com o nariz. Nossa, eu amo isso. Eu fazendo essa alimentação, eu não preciso botar o whey no café, porque já foi o whey ali. Aí quando eu pulo, às vezes acordo um pouquinho mais tarde, não dá tempo de fazer essa vitamina, aí eu vou pro CrossFit de manhã, faço esse café com whey depois, como 2 ovinhos mexidos com aveia, bacana, tá top. Bem. O almoço, assim, eu passei 1 ano da minha vida, porque eu adoro sopa, eu passei 1 ano da minha vida comendo uma sopinha, uma salada e 2 ovos. É porque eu gosto da pessoa. Não, mas eu gosto dessa comida, né? E aí eu falei, cara, o que eu gosto? Eu gosto de ovo, gosto. Só que o ovo não descia muito bem. Agora, depois que eu fiz 1 ano, eu falei, pô, tá foda, é só sopa não. Aí eu dou uma variada. Mas 2 vezes por semana eu como sopa. Mas você fez isso porque você gosta, tá, Sim. gente? Por favor, não é assim. Sim. Pode comer o arroz, feijão, carne, salada, fruta, Eu verdura, deixava tudo. essa outra refeição para outro horário. Porque era... aí chegava em casa, aí a comia em Gabi casa. às vezes tinha feito um almoço, tinha feito um negócio, então eu preferia comer o arroz, o feijão. E outra coisa, você aprende a ter mais calma na alimentação. É fundamental.
mais calma, porque eu comia, minha mãe ficava brigando comigo, calma, come devagar, e eu engolia a comida, né? Hoje em dia eu posso tentar, mas eu vou passar mal. Se eu comer rápido, então, Não, isso entaladinha. dá aquela entaladinha. Eu me lembro a primeira vez que eu entalei. Acho que você me mandou um WhatsApp. Eu entalei, eu falei, meu Deus, tô morrendo. E era um pedaço de carne, alguma coisa assim. Aí Você come tudo, Edson? tudo. Não existe nada. Cara, nada. O ovo, se eu comer 3 ovos, eu passo mal. Então eu como 2 ovinhos Não, mas em mexidos. termos de qualidade de comida, você come tudo, você... Isso que acho que é importante a gente falar para as pessoas, né? Tudo. E você come tudo e, assim, atrapalhou sua vida social, atrapalhou a sua vida... Sanduíche, pra você ter uma filhos. ideia. Sanduíche, como é que eu faço com sanduíche? Eu gosto de comer um sanduíche. Hoje em dia eu como uma vez por mês, no máximo 2. Olha isso, gente. Era toda semana. Era toda semana. E aí eu não como inteiro. Então ele vira 2 refeições. Eu corto o sanduíche no meio, embrulho ele, como aquele meu pedaço, espero, tal, daqui a 2, 3 horas eu vou lá e como aquele outro pedaço. Uhum. Eu tenho um trabalho que eu faço, eu filmo fazendas, coisas do Airbnb, de drone e tal, Uhum. é um hobby grande que eu tenho aí. E às vezes você vai para algumas fazendas e não tem lugar nenhum para comer, né? Não tem nada. Então você tem que escolher algumas comidinhas para você levar. Então o barato fica fácil. Eu vou lá, levo meus saquinhos de whey, eu levo minha aveia. Esse saquinho de whey é o máximo. Não, é sua marca registrada, não, né? é muito bom, é muito bom. Aí teve um dia que eu saí, eu tava indo pra uma fazenda, eu falei, meu Deus, esqueci de pegar o whey, o que eu faço? E se chegar lá e não tiver comida, as pessoas foram dormir, como é que eu faço? Eu passei no McDonald's, putz, vamos lá. Comprei um sanduíche, de franguinho lá, e levei pra lá. Realmente, acertei de batata. Era noite já, o pessoal, então vamos dormir. Eu falei, caraca, ninguém vai comer aqui. Eu falei, e agora? Fui no carro, peguei a metade de um sanduichinho. Nesse dia foi até 1/4. Cortei ele, comi meu pedacinho, embrulhei ele e fui dormir. Então, é mais fácil, né? Essa vida alimentar, ela fica mais... Você melhorou na qualidade das coisas, né? Eventualmente existem Isso. coisas, né? Isso foi uma eventualidade. Né? Exatamente. E assim, Edson, teve alguns pontos que acho que é importante a gente conversar, né? Por exemplo, quando você fala de comer devagar, a gente sabe que é fundamental esse comer devagar, por vários aspectos, né? Primeiro, por uma questão de saciedade, de fato você, né, o seu organismo entender essa questão, né, do quanto que você está ingerindo, liberar hormônios que vão trazer saciedade, todas essas coisas. Não entalar, isso é muito importante. E pesquisas também mostram a questão de alteração, né? Essa parte de... Como que é o nome agora? Me fugiu o nome. Do paladar, Da saliva, né? Da saliva, né? Dessas coisas. Da forma como sente o alimento. Então, isso é importante, né? Então, algumas pesquisas já mostram isso. Não, e eu costumo dizer que isso é uma exigência da cirurgia. Né? Eu sempre falo para meus pacientes, ela é uma ferramenta e ela tem exigências para que ela dê certo. Uma das exigências, a gente falou aqui a questão do consumo de proteína. Outra exigência é a questão da mastigação. Paciente bariátrico que não mastiga, ele vai entalar. Paciente bariátrico que não consome proteína, vai ficar desnutrido. Sim. Vai ter ou compulsão, ou vai ter... começar a beliscar, né? Então, assim, são exigências que a cirurgia traz para o seu comportamento. São mudanças de comportamento que são necessárias para que a cirurgia tenha sucesso. E uma outra coisa também que você colocou, o quanto a questão da família... o quanto que a rotina, o quanto que isso está associado social. A um padrão. E o nosso papel como psicólogos, qual é um dos nossos papéis? Chegar e ajudar nessas mudanças comportamentais, na compreensão por que você precisa, por exemplo, quando você está chateado, comer daquela forma? O que está por detrás de 10 pizzas e naquela reunião? Porque isso muda a dinâmica familiar. A gente sempre fala muito disso. O quanto a família precisa estar envolvida dentro desse processo, porque vai ter alterações também nas relações familiares. Né? Aquele prazer que estava ali, aquela relação em torno da mesa, isso tem que mudar.
Às vezes na qualidade, na Perfeito. forma como é, mas ele tem que ser alterado. E é nossa função também preparar essa rede de apoio para que isso aconteça. E acho que uma outra coisa que também é importante, os estudos ainda não têm clareza nisso. Hoje dizem que isso não acontece na prática, mas a gente não fala que há uma alteração de vícios, né? Ah, é verdade. Então, isso é importante que você trouxe. E- A gente vai, inclusive, trazer, né, um psiquiatra aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. Essa questão de troca de vícios, né? Então, a literatura ainda não tem... Saiu uma pesquisa que o nível máximo da ciência que a gente tem é a meta-análise, né? Então saiu um estudo de revisão, uma meta-análise, falando sobre essa questão principalmente relacionada ao álcool, né? Será que o álcool é uma troca de compulsão? Não é? Por que tem um grande número de alcoolistas, né? De pessoas que estão com alcoolismo depois da cirurgia? Sim, tem um grande número, é uma população sim vulnerável e com uma maior predisposição a desenvolver o alcoolismo? Sim, mas não pela questão da troca. O que se sabe é que a absorção do álcool, por exemplo, ela é mais rápida no paciente bariátrico. Então, o paciente bariátrico que ele consome o álcool, ele vai ter uma absorção 5 vezes, mais ou menos, mais rápida que a pessoa que não fez a bariátrica. Com a absorção mais rápida, ela sente prazer mais rápido. Então, a chance de ter o vício é maior. Então, não é uma relação causal, né? Então, a gente sabe que é uma correlação. Então, existe uma predisposição maior, mas pela questão da absorção. Tanto, Edson, se você for ver, as pessoas que têm esse consumo exagerado de álcool, ele geralmente acontece depois de mais ou menos um ano e meio de cirurgia. Porque se fosse verdade que existe essa relação causal, o alcoolismo ia acontecer naquela fase ali que você estava decepcionado. Sim. Chateado e frustrado. Era nessa fase que aconteceu o alcoolismo, que ia acontecer o uso abusivo de outras drogas. de drogas, ia ser nessa fase. E não é. A gente vê que geralmente é um ano e meio. E um ano depois da cirurgia, você está comendo o quê? Tudo. Você está comendo bem. Então não faz sentido você troca. Você está comendo tudo. Você não está privado de nada. Naquela fase inicial, sim, você estava privado, você não podia comer nada, dietinha líquida, não sei o quê. Aí sim, aí fazia sentido a pessoa, porque aí essa ideia de troca. Só que depois de um ano de cirurgia, você não tá privado de comer nada. E uma outra coisa também que os estudos mostram... Só um minutinho. E o álcool desce mais rápido. É mais fácil. É gostoso, né? E dá prazer rápido. Sim. Não enche. E uma coisa também que as pesquisas mostram é que a população que opera, né, ela tende a apresentar questões, né, psiquiátricas, né, maiores, né, digamos, No pré já. no pré-operatório. Então, a gente também precisa verificar, os estudos ainda não têm uma definição propriamente dito, né, sobre isso. Será que também é um quadro psiquiátrico pré-existente que faz essas pessoas terem essa troca? Ou apresentar esse quadro? Então, assim, são muitas dúvidas, na verdade, nesse ponto, né? Como a Marcela colocou, existe esse estudo, né, que é o que a gente se Saiu na pandemia ele. que a gente se embasa nele, mas a gente... e por conta disso, hoje a gente não fala nessa troca. E isso é muito importante porque isso é um estigma. As pessoas ainda têm medo de operar porque falam bem assim, bom, eu tenho uma compulsão por comida, então eu vou trocá-la por compra, por sexo, por outras drogas ilícitas, pelo álcool. E isso, neste momento da ciência, a gente pode dizer que não é uma verdade. Uma relação causal, né? E assim, o que a gente também tem que entender é que existe um diagnóstico de uma questão de uma compulsão alimentar, né? Um diagnóstico de compulsão alimentar com descontrole alimentar, que são coisas diferentes. Um diagnóstico de compulsão alimentar é uma coisa, descontrole alimentar é outra coisa. E as pessoas confundem muito isso, né, Marcela? Qual é a diferença, assim, direta? Vamos conversar então sobre Então, a compulsão é muito sério, é uma coisa muito séria. Né? Ela gera um transtorno na vida da pessoa. Então, assim, por exemplo, a compulsão alimentar não é só comer muito. Eu sou compulsivo porque eu como muito. Todo mundo aqui já teve um ataque de compulsão, se você for pensar assim, né? Que é o tal descontrole. Todo mundo na vida teve, vai ter, todo mundo, tá? A compulsão alimentar é quando você come uma grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo. E isso tem que ter, mais ou menos, eu não sei mais ou menos a frequência, mas existe uma frequência que ele tem que existir. Se eu não me engano, é 3 vezes por semana e tem que perdurar por mais ou menos 3 meses para você ser diagnosticado como transtorno da compulsão alimentar.
Então, assim, você se descontrolar em determinadas situações, né, ter um descontrole alimentar ali de comer mais do que deveria, a gente não pode falar que é compulsão, porque compulsão ela gera vergonha, tristeza, ela tá muito associada à depressão, à ansiedade, A né? métodos expurgativos, né? Muitas vezes, exatamente. Então, assim, essas coisas é muito importante a A gente pessoa fica triste por ter comido. triste, às vezes ela nem lembra o que ela Eu comeu. não, eu fico feliz. Exatamente. Então, assim, e ela nem lembra o que ela comeu muitas vezes, a sensação de culpa muito grande. Então, a compulsão alimentar, o que o Cícero falou, ele traz um transtorno para a vida da pessoa. Não somente a questão da obesidade, que é um transtorno, obviamente, mas um transtorno social, muitas vezes, um transtorno, né, de depressão, de ansiedade. Ele está muito associado a isso e não é só comer muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala essa palavra compulsão. Tá? Agora, o descontrole alimentar, ele acontece, sim, ele é mais frequente na população que convive com obesidade, mas a gente tem muitas pessoas magras e muitas pessoas, né, saudáveis, que eu já tive vários controles alimentares, eu nunca teve, Isso não? acontece. Você teve vários- nas férias agora, Tive né? nas Teve férias. A gente agora, estava você teve, conversando, né? né? Um pouquinho. Você fez sobre até um negocinho de chutar um baldezinho, né? Eu chutei um vi. baldezinho. Então, Edson, isso é tão importante, assim, é muito bom você estar aqui como paciente trazendo isso, porque o nosso papel aqui é também trazer informações técnicas sobre esse processo, né? E orientar os pacientes que nos ouvem, as pessoas que nos ouvem, as diferenças dessas coisas, né? Porque no senso comum, muito se usa isso. Mas será que é isso mesmo? Então, a ideia foi... Não, né, desmistificar isso, eu acho que a gente desmistificar isso, por favor, a gente também não quer condenar as pessoas que pensam assim, porque isso é o que é amplamente Sim. divulgado aí nas mídias e tal, e a gente tem o conhecimento técnico, né? A gente tem mais do que obrigação de saber. A gente estuda isso, vive isso todos os dias. Mas é importante a gente é um papel, inclusive, do Papo de Bari, é desmistificar isso justamente para quebrar aquilo que a gente estava conversando no início. Né? Que é o preconceito em relação à cirurgia bariátrica. Sim. Né? A pessoa fala assim, não, eu sou muito compulsiva. Não, eu não tenho como fazer essa cirurgia porque eu sou compulsiva. Se eu sou compulsiva, eu vou virar alcoólatra, eu vou isso, eu vou Eu aquilo, acho que, né? assim, uma coisa que me ajudou bastante foi observar coisas que aconteciam antes de eu cometer algum erro ou um desvio. Então, uma coisa simples que era... Eu trabalho numa empresa grande que tem uma lanchonete dentro da empresa. Então, eu levantava, ia na lanchonete e falava: eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu comprava nessa situação com os olhos, né? E aí, quando eu percebi que toda vez que eu via alguma coisa mais gostosinha, mais não sei o quê, eu caía nessa tentação, a questão até do misto quente com ovo, que eu gosto, e aí eu botei alguns limitezinhos ali pra mim, poder comer outras coisas durante outro dia, não é limitar, mas eu percebi que quando eu usava o telefone, eu só comia o que estava planejado. Então, em vez de eu levantar e ir na lanchonete, eu pego o telefone, disco na lanchonete e falo: tudo bom, você pode preparar 2 ovos, a menina até sabe já, você pode preparar 2 ovos pra mim, pra viagem e um café? Ah, sim. Pronto. É aquela coisa que eu sempre falo, que os olhos não vê. O que acontece? Eu chegava lá, eu já tinha pedido o ovo. Tem um pão de queijo? Tem um pão de queijo. Eu tô proibido de comer o pão de queijo? Não. Mas se eu colocar numa rotina, eu vou comer o pão de queijo na hora certa, com as coisas Exatamente. certas, de uma maneira certa, sem culpa, sem problema. E curtindo o pão de queijo. Curtindo o pão de queijo. Eu chegava lá, já tava o ovinho, jogava minha veiazinha, misturava, olhava o pão de queijo, falava: eu acho que amanhã eu vou comer esse pão de queijo. Mas eu me programo para fazer toda essa situação. Quando eu vou pedir o almoço, eu não chego lá e peço, porque no dia que eu fui lá tinha uma feijoada, eu mandei ver na feijoada. Ai, delícia. Passei mal. Falei: pô... Teve dumping? Tive. Ai, meu Deus do céu. Pra que eu fui fazer isso? E era o mesmo dia que tinha um franguinho, tinha um peitinho de frango, tinha um pirê, tinha umas coisinhas gostosas. Você pode até comer a feijoada e às vezes não ter o dumping, Sim, né? só que eu fui no olhão. Ah, tá vendo? Você Como tava é com que- fome? Estava com tá fome. vendo? esse que é o problema. Ó, vou te dar até uma dica aqui. Quando você for nessas situações sociais ou por algum evento, vou comer uma feijoada, um churrasco, essa hora aí,
Toma o teu whey, coma a barrinha de proteína. Eu antes de sair de casa, eu lancho. Agora eu só vou em jantar, Perfeito. em almoço com amigo, qualquer coisa. Comido. Já tô, Sabe porque ali eu vou comer só o que realmente vale a Você pena. faz Porque melhores escolhas. exatamente, se eu como bem, tô satisfeito, aí é só o desejo. Aí o que acontece? Se você tá com fome, a primeira coisa, pode aparecer qualquer coisa, você vai comer. Às vezes tu nem quer aquilo, mas tu já come uma coxinha de galinha, você come não sei o quê. Aí eu vou lá, tô satisfeito. Aí aparece a coxinha, aparece não sei o quê, aparece um camarãozinho empanado. Eu falo, putz, camarãozinho empanado tem seu lugar. Vou comer o camarãozinho. Porque se eu comer a coxinha, não vai caber o camarão. Aí eu preferi a coxinha de galinha do que o camarão. Fiz uma escolha boba. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: quando a gente tá com fome, a gente parece que fica aqui, ó, meio cego, assim, né? Por quê? Porque o que vier, a gente quer e come rápido, come pior, né? Então, você come salgado de damasco, não é? Sabe olho de sogra. Sabe aquele ditado da mãe, né? Você não pode sair de casa indo pra festa dos outros sem comer. Tem razão. Pronto. Tem razão. E ela tá certa. Tá certo. Né? Pro É isso paciente mesmo, você faz melhores escolhas. Para o paciente bariátrico, isso precisa acontecer. Né? E assim, você tá trazendo vários pontos, né? Fazendo já um resumão. Não, a gente tá aqui assim, ó. Sorrisão, olhando assim, gente, ele aprendeu. Trazendo um resumão, assim, o quanto que você, mesmo, assim, primeiro, claramente, e aí eu vou falando algumas coisas, você vai me corrigindo se eu estiver falando errado. Mas claramente você tinha uma vida, né, desregrada em vários aspectos, né, e que geraram esse ganho de peso e as questões do seu sobrepeso, enfim, né. Fora a parte genética, né, hereditária. Então, assim, a cirurgia, na verdade, ela ajudou nisso, mas a chavinha que mudou na sua cabeça foi fundamental para que isso acontecesse, né? Sim. O apoio, uma orientação de uma profissional da área de saúde. Eu não posso falar que foi uma coisa, qualquer coisa dessas aí, sozinha, não teria adiantado. É um conjunto de coisas, né? É o apoio psicológico que eu tive com a Marcela, o apoio, a cirurgia, porque muita gente fala, não, e se eu fizer tudo isso e não fizer a cirurgia? Ah, isso é importante. E uma coisa que a Marcela me falou, e de repente seria até legal complementar isso, e eu entendi assim, pode me corrigir. É como se, lembra da história do combustível? A grelina é a substância que libera a nossa fome, né? Só que uma pessoa normal, eu inventei esse número não vale, né? Eu inventei uma pessoa normal, ela tem 0,1 de grelina por dia no seu cérebro. E aí, sabe aquelas pessoas, tipo, sei lá, aquela tiazinha que não come nada, que come um biscoito creme crack e tá cheio, e tá magrinha, não tem nem massa. Essa pessoa tem uma deficiência ao contrário, invertida. Ela tem lá, sei lá, 0,8 de grelina por dia. Eu teve uma época que eu me senti com 3,0. Porque eu comia e sentia fome, sentia fome. Comecei a observar isso no meu filho mais novo. Falei, meu Deus do céu, porque tudo bem que ele tem 12 anos, mas toda hora tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E eu falei, caramba. E quando a Marcela me falou isso, eu falei, caramba, então tem alguma coisa desregulada nesse nível aí. Então eu tô consumindo mais porque o meu motor não tá bem ajustado. E aí, com a cirurgia, teve esse ajuste. Fora o estômago que diminui, né? Você tem uma quantidade que cabe ali, depois ele vai voltando pro normal. Pessoas acham que nunca mais eu vou comer o resto da vida só isso aqui. Não. Ele dá uma dilatadinha ali e tal. Mas é importante que você mantenha aquela quantidade para não alargar tudo e cair tudo na mesma história. São coisas que as pessoas não sabem. E eu descobri isso com 45 anos, conversando com a Marcela. Eu falei, caramba, é isso mesmo? A sua fome não é normal, igual a outra pessoa que tem esse tipo. Eu costumo dizer assim, você vai ser cruel com você mesmo. Sim, você pode conseguir? Pode, claro que pode. A gente vê aí 2% da população fazendo tratamentos restritivos e conseguindo manter, mas é 1%. Eu não posso trabalhar com 1%, né? Não posso, sendo que a cirurgia bariátrica é 75%. Já falei isso aqui. Então, assim, tem, mas eu costumo dizer assim, pra saúde mental, eu tô falando como psicóloga, é uma crueldade muito grande você, eu adorei essa coisa do combustível, né? Você querer colocar
no Opala o combustível do Up e querer chegar no mesmo lugar. Não vai Não chegar. vai, é a mesma coisa. Você querer colocar um motor de um Fusca Não. naquelas Hilux. É a mesma coisa. Você querer botar um motor, você fazer essas dietas restritivas, é isso. É você colocar um motor de um Fusca numa Hilux e querer colocar ali a 100 por hora. E a Não gente vai. sabe que... Vai estourar o motor. E a gente sabe que dietas restritivas vão gerar compulsão. Podem gerar Né? descontrole Então, assim, alimentar e até compulsão E aí a alimentar. gente E é sabe... muita crueldade, assim, porque é você comparar algumas coisas, assim, de... Primeiro, começa com um tabu. De você é gordo porque você quer, você tá engordando porque você não faz a coisa certa, né? Então, você bota como se todo mundo fosse normal e não funciona assim. Eu costumo falar o seguinte, se você vê uma pessoa mancando na sua frente, você observa, você vê que essa pessoa tá com a perna engessada ou quebrada, ou ela tem uma deficiência na perna, e ela tá obstruindo o seu caminho. Você vai empurrar essa pessoa falando, sai da frente que você tá me atrapalhando? As pessoas não vão fazer isso porque ela tá claro que ela tem um problema. Ela tem uma deficiência na perna, ela vai andar mais devagar. Inclusive, algumas pessoas vão tentar até ajudar. Quer que eu te ajude a atravessar a rua, tal. E as pessoas lidam com os obesos, pessoas que têm problema de obesidade, assim. A pessoa tem um probleminha. Eu, às vezes, uso esse exemplo quando você encontra uma pessoa no trânsito transtornado. A perninha dessa pessoa tá quebrada na cabeça. Então, é aquela pessoa que te cortou, xingou, te deu o dedo. Você tem que parar e falar, cara, a perninha dela tá quebrada, ela não está no estado normal. Eu não posso tratar essa pessoa como se ela estivesse normal. Desculpa, meu amigo. Por quê? Se uma pessoa tiver com a perna quebrada, você vai falar, opa, calma, vamos... E aí querem tratar assim o obeso. O obeso tem uma doença, ele tem um problema, ele vai ver um sanduíche, ele vai querer comer. Aí tu fala, olha aí, também não se controla, aí como é que quer emagrecer? Não vai emagrecer nunca. Aí já começa a maldade dali. Outra, a falta de informação. Olha, eu trabalho há 30 anos em televisão, trabalho com jornalismo, tem um conhecimento superficial. Agora eu acho que é bem superficial, mas eu achava até que era mais profundo. Há 1 ano e meio atrás, conversando com a Marcela, descobri um monte. Eu falei, caraca, eu não sabia disso. Então, a gente trabalha sem informação. Parece que os blogs, num TikTok, você vai conseguir aprender sobre obesidade. Não vai. Marcela tem quantos anos que estuda, você quantos anos que estuda, e toda semana vocês pegam estudos novos, coisas novas, e aí querem botar tudo num pacote. Eu acho que enquanto a obesidade não for tratada pelos parentes e por si próprio, que é a gente que mais se culpa, como uma doença, cara, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Ah, não. Aí a pessoa tem vergonha, não quer falar sobre isso, não quer comer o brigadeiro escondido, né? Ela quer... Ah, não, eu faço academia. Eu cansei de mentir. Falava, não, eu faço atividade 3 vezes por semana. Não fazia porque eu não aguentava. Como é que uma pessoa com 140 quilos vai fazer a mesma coisa que uma pessoa com 80 e massa muscular? Não vai fazer. O joelho dela dói, ela não vai ter gás. Uma coisa que mudou da água pro vinho foi... a disposição. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Até minha esposa falava, caraca, e agora? Da onde vai vir tanta energia? Porque eu comecei a acordar às 6 horas da manhã e às 10 horas da noite eu tinha energia. Por quê? Eu gastava minha energia carregando os 40... Pense no você carregando 40 quilos. Você emagreceu 40 quilos? Até agora 40 quilos. Legal. Ainda falta mais um pouquinho. Uhum. Imagina você carregar 40 quilos de manhã. Primeiro, você vai dormir, a pessoa já joga 40 quilos em cima de você ali. Você vai dormir, você vai acordar cansado. Aí você levanta, vai pro banheiro com esses 40 quilos. E você passa o dia todinho com esses 40 quilos. Você vai ter a mesma energia? Não vai. Você já tá cansado. Se a gente parar pra pensar, são 40 saquinhos de feijão, por exemplo, né? Muito. É muito. É muito. peso. 8 sacos de arroz de 5 quilos. Imagina. E agora uma coisa que é importante, a gente tá aqui, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta fantástica, né? Você é um caso de bastante sucesso.
na cirurgia, mas a gente também tem que entender, né, que ela vai exigir muitas mudanças, ela tem muitas exigências. Eu gosto muito de pautar isso para as pessoas não acharem que é aquele milagre, aquela coisa, meu Deus, eu vou operar e aí vou ficar magro e não sei o quê. Não, gente, é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, mas você precisa estar bem preparado, como o Edson falou aqui, questão da informação, e você precisa estar disposto a modificar o seu comportamento. Você tem que estar motivado, disposto e com uma rede de apoio que seja compatível aí com as suas A necessidades. cirurgia já ajuda muito nisso, ajuda muito, porque, cara, não tem coisa melhor do que você chegar lá e falar, caraca, foi embora 1 quilo, que massa. Aí você vai, aí tu volta no outro dia e tu fala, oxe, 800 gramas? Gente, isso é motivador. Não é a única coisa, mas é muito motivador. O hábito, né? Criar esses hábitos, criar essa situação de você conseguir se alimentar bem, fazer ginástica, fazer atividade física. Vão até me bater, falam assim, não, você fazendo 20, como que é? Fazendo 20 dias seguidos academia, você vai se acostumar e você vai amar. Se você aconteceu com isso, deixa mensagem aí, deixa comentário comigo. Já tem 365 dias que eu estou indo pro CrossFit. E eu chego no CrossFit e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho 7 anos. Todas as vezes eu chego no CrossFit e falo, meu quem Deus. é essa pessoa que me falou que eu vou amar? Mas Depois eu aprendi é bom. que tem o depois. É porque as pessoas acham que vai ser antes. Antes nunca, eu acho que não acontece com Nunca, ninguém. Nunca. Olha, a gente até brincou, né? Mas eu esperava. Eu falava, gente, vai chegar um dia que eu vou acordar e vou falar, caraca, tô indo pro... Não. Edson, a gente brinca, né, Marcela, sabe? Eu acordo 5h20 pra ir treinar, né? Aí não tem um dia que eu bato no telefone e eu falo, ai meu Deus. Não tem. Não existe. Você sabe o que eu faço? Aperto e levanto. Porque é isso. Porque senão eu vou ficar mais meia hora lá na cama enrolando e não vou treinar. E a sensação depois é muito boa, E né? é boa, assim, o prazer vem depois, né? É interessante que o Edson tá vivendo o que a gente chama de lua de mel, né, Edson? Você tá numa fase que a gente chama de lua de mel, que é aí 1 ano de cirurgia, 1 ano e meio. Mas eu sinto lhe dizer que a lua de mel vai acabar. E a gente vai trazer depois pacientes. E vamos trazer pacientes com Mas ela mais... vai Mas eu acabar. tenho alguns Mas o que métodos que eu acontece? criei pra tentar esticar essa lua de mel. Porque eu te falei que ela ia acabar, né? Isso. Eu tenho alguns métodos. Eu faço alguns compromissos com empresas. Então, por exemplo, eu treino CrossFit. Aí eu negocio com o CrossFit e falo, cara, vamos fazer aqui, vamos fazer um desconto aqui. E eu vou todos os dias, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque quando passa a ter compromisso, uma coisa é você... Eu falo que a academia mais cara que existe é a Smart Fitness. É a mais cara de todas, com toda certeza. Porque você paga, não vai, né? Você não vai. Eu falo que eu tenho um tênis mais caro que eu paguei durante 3 anos. A Smart Fit ganhei um tênis. Aí eu fui fazer as contas, ele custou mais de 3 mil reais esse tênis. E aí você tem que criar ambientes. Então o que eu fiz com o CrossFit? Primeira coisa, você cria amizades. Rede. A rede de amizades. Isso é a dica, eu acho que é a número 1 sobre academia. Você vai lá. Nós temos churrasqueiros. Quem gosta de CrossFit sabe. E quem é da Centauro sabe de quem que eu tô falando. Exatamente. Aí nós temos churrasqueiros, que aí quase todo final de semana falam, depois do treino de sábado. Quem gosta de treinar sábado? Ninguém gosta de treinar sábado. Todo mundo vai. Você gosta de treinar sábado? Sábado é o dia que eu mais gosto. Eu gosto porque depois... Por causa da resenha. Exatamente. Eu gosto, exatamente, porque depois tem sempre alguma coisa. Eu crio... E os treinos são mais divertidos, geralmente, sábado. E aí as pessoas falam, não, daqui a gente toma vamos fazer um churrasco, vamos fazer não sei o quê. E aí, então você cria esse ambiente. Outra coisa, a amizade, CrossFit, jiu-jitsu, deve ter outros que tem... O beach tênis agora, a galera do beach tênis também tá... Cria que se você faltar, eles te mandam mensagem. Não é o professor que manda mensagem, é seu amiguinho, seu Ei, coleguinha. cadê você? Cadê você? Porque é o amigo das 8 horas, é o amigo das 7, é o amigo das 6. Cara, cadê você? Isso já é meio caminho andado. Então você cria essa rotina. Procurar coisas que você gosta. Aí, pô,
descobri que na Centauros tem uma piscina quinta e sábado. Tem um treino de... Eu falo, pô... Swimboard. Eu falei, massa. Sábado, piscina, depois sai da piscina, tem uma cervejinha ali, você toma com os amigos e tal. Você vai criando esses hábitos, não só o hábito de ligar para pedir alimento, não sei o quê. Tem que tomar cuidado com a cervejinha, Edson. Mas eu quase não bebo. Tu acredita que eu, assim, é difícil eu beber? Ai, que é bom. muito difícil eu beber. Eu até fiquei com medo. Eu vou te falar que a primeira vez que eu tomei uma cervejinha, casa da bariátrica, que tem esse negócio, ai meu Deus, que não sei o quê. Será que é tão bom assim? E se for muito bom? Eu nunca gostei de ser, nunca fui de beber bebida alcoólica, nunca fui. Eu nunca fui de nenhum vício, assim. Eu queria ter viciado em academia, tô tentando. E aí, a primeira vez que eu tomei a cervejinha depois da bariátrica foi legal, porque foi ali no eixo, né? Aquele do eixo, aí eu ia lá, pô, gostoso e tal. Tomei 2 chopinhos ali. Aí beleza. Mas, assim, não é a minha praia. Você gosta do social, né? Eu gosto do social, eu gosto da conversa, de bater papo, de conversar. Então, eu acho que até que a gente deve ter alguém assistindo aí que tem alguns hábitos. É legal as pessoas É bom que as outra pessoas coisa, comentem, né, e e outra tal. coisa que é importante também, você falar assim, montar estratégias para manter a lua de mel, né? É lógico que eu e o Cícero, a gente acredita muito nessa questão da rede, né? De apoio e tudo. O principal, eu acho que você falou uma coisa que é planejamento. Isso é muito importante. Essa rede com relação à atividade física. Eu quero saber na sua casa se as coisas mudaram. Mudaram muito, muito. Lá em casa tem E isso vai ajudar você a se manter na lua de mel. Isso é fundamental. whey, aveias, coisas, tudo que são fáceis. Mas e as coisas que são hipercalóricas e tal? Tem? Cara, Isso que é importante, gente. Porque não adianta isso você que ter em meus filhos casa... falam que eu fiquei chato. É. Que fala o seguinte, pai, vai comprar pizza? Eu falo, pô, pizza, meu filho. Eu só consigo comer uma fatia Bora de fazer um pizza. omeletezinho aqui. Não, Gabi tá mexa no omelete, pá, nas coisas saudáveis e tal. Não quer dizer que não tenha. Um dia desse... Mas não é toda sexta, né? Exatamente. Um dia desse tem uma pizzaria lá perto de casa que é muito legal, que você come por fatia. Então são vários, você não precisa escolher o sabor, né? Então você vai lá e fala, me vê onde queijo, me vê onde presunto, e a pessoa te traz É como se fosse um rodízio, né? Mas você paga por fatia. Pra mim é ótimo. Porque rodízio pra mim não vale a pena. Eu vou comer uma fatia, 2 no máximo, e vou pagar um rodízio. Inclusive, bariátricos tem desconto, que eu descobri um dia desse. Que tem carteirinha. Agora eu vou além disso. Geralmente costumo falar assim meus pacientes. Você tem que ir pro rodízio pensando na questão social. Se você for pensar esse negócio de compensa, se não compensa, você não vai ter vida social. Então, tem que pensar isso. Mas essa pizzaria é legal, porque você vai lá e você paga pelo número de pizzas. Os moleques dando a comer pizza lá, eu como as que eu quero. Como as que eu quero, pronto, acabou. Tem um dia, pai, pô, tá com vontade de pizza. Vamos lá. Mas é aquela uma vez por mês. Porque eu falo isso porque é aquela coisa que eu sempre falo, que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, se você não mudar as compras de casa, não mudar a rotina da casa, por isso que eu te perguntei. Isso aí, mudar essa rotina da casa, isso vai ajudar... A economia financeira disso, porque as pessoas falam, nossa, mas o whey é caro. Creatina é caro, realmente, é caro pra caramba, não vou mentir. Mas a quantidade... Pô, eu já cheguei a comprar 10 pizzas. Vamos botar aqui... É engraçado que até meus amigos falavam, pô, todo mundo vai no rodízio pra economizar. O Edson vai no rodízio, ele gasta o preço de um restaurante chique. Porque você compra 10 pizzas, se você botar a pizza barata R$60, você vai gastar R$600. Um whey pro mês todo não custa isso, custa mais ou menos isso. 450, top. Então, você até nessa parte você passa a economizar. Tem coisas que não tem, assim, que eu não deixo de comprar, assim, o pãozinho todo dia lá pros meninos que não tem. E não é vilão, gente, não vamos vilanizar o pão. Eu falo assim, eu não quero que você, eu pergunto isso, é aquela coisa assim, do todinho, do biscoitinho, do não sei o queinho, né, os inhozinhos da vida. Mas essa é a ideia, sabe? Tipo, eu achei ótimo você ter falado, Marcela, mas eu pensei em umas estratégias para eu me manter na lua de mel, né? E é isso, você já tá pensando nisso, porque assim, de novo, não é milagre. Você vai ter que estar o tempo inteiro, é a escada rolante, gente, ela não parou, ela não vai parar de descer e você tendo que subir porque você fez a cirurgia. Então sim, você vai deixar de ser uma pessoa que convive com obesidade, ou gordinho, ou acima do peso, e vai passar a ser um paciente bariátrico.
E ponto final. E né? é essa situação que a gente... E aí foi muito bom o Edson ter vindo aqui, porque o Edson tá nesse início, né? A gente vai trazer outros pacientes que já operaram há mais tempo para... Não, e eu quero que ele volte. Eu quero que porque ele a gente ia volte. ficar aqui, Edson, 10 horas conversando, sabe? 10 horas. Mas, assim, as mensagens que você trouxe, né? O esclarecimento que você trouxe de como é que tá o seu processo, isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas que nos acompanham têm receio das várias coisas que a gente conversou hoje, né? E foi importante você esclarecer como paciente como é isso, né? E a gente complementando tecnicamente esse processo, então foi muito bom, né? Quer falar, Edson? Quero Diga aí. falar a última coisa que tem um mito. Não é que é mito. É uma coisa que todo mundo falava pra mim, falava pra mim, eu tinha muito medo. E aí, se você faz certinho a parada, você minimiza, não quer dizer que não aconteça. Porque fala, você vai derreter, suas peles vão cair, você vai virar um saco plástico murcho, Vai ficar e horroroso. vai ficar horroroso. Hum. E eu falei, caramba, o que que vai acontecer? Ferrou. E eu fui fazendo as coisas certinho. Aí, aqui, eu tinha muito medo, que eu via Você que não muita... tem. Não deu. Gente, quem tá nos assistindo vê, ele não tem excesso de pele no braço. Aí eu falei, cara, que maravilha. Lógico, fica um pouquinho acima, mas se for gradual, porque eu não fiz. Porque o que acontece? Tem muita gente que dá aquela queda de peso assim. Uau! E eu fiquei muito A gente quer preocupado. uma escada. Eu fiquei muito preocupado nisso. Então eu ia na dieta assim. Vou comer a quantidade certa de whey. Às vezes eu vou botar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque como você fica sem fome, se você não comer nada, realmente você seca. Só que você seca e vira um saquinho plástico, né? E aí eu fiquei muito preocupado com isso. Eu falei, cara, eu não posso ficar sem whey, não posso ficar sem aveia, não posso ficar sem isso, não posso ficar sem aquilo. E eu fui levando isso e a academia levando. Não fiquei flácido, a barriga realmente fica um pouquinho, mas Porque perde eu olho, muito peso, mas eu olho e Não falo, tá te incomodando. não tá. Eu falo, pô, tá legal, não tá ruim. E talvez eu não precise fazer a cirurgia de pele. Eu tô As lutando. reparadoras, né? A reparadora. Eu tô lutando assim, forte contra isso. Se tiver que fazer, legal. Vamos Aí a gente já nessa. faz logo a 3D, já bota os pelinhos, já faz tudo. Ah, vai fazer, já corta, já faz corta direito. né? Né? Ai, ai. Mas se não precisar, eu vou tentar. Ele já fazer até isso. pesquisou. Já até Edson, pesquisou. você queria, assim, deixar uma mensagem para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo, uma mensagem final para esse nosso público que tá nos acompanhando. Eu acho que se você sofre de obesidade, ou não precisa nem ser obesidade, porque às vezes a gente fala obesidade e a pessoa pensa muito gordo, mas se o seu peso te incomoda, Tá trazendo problemas pra tá sua trazendo saúde. problema, às vezes até a roupa cabe, é tudo legal, mas não tá legal aqui, procura um psicólogo especializado da área, procura ajuda nisso, porque a única coisa que eu me arrependi da cirurgia foi não ter feito ela antes. Uhum. Você fala, você se arrependeu? Eu me arrependi. Deveria ter feito 10 anos antes, 5 anos antes. Porque eu teria mais energia durante esse tempo. E a minha energia mental, física, foi assim, é como se tivesse botado um turbo, né? E eu acho que é isso. Legal. Quem quiser deixar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pô, será que aconteceu isso com ele? Pode deixar nos comentários aí. Onde é que as pessoas te seguem? Isso, onde é que as pessoas te encontram? Instagram, Edson Barreto, _JR. Edson Barreto, underline. Isso. E uma coisa, gente, o Edson tem um café, né, junto com a esposa Isso. dele, e esse café, né, o Nitrogênio Café, aqui em Brasília, então para quem for do DF, vale a pena ir lá conhecer, inclusive se você for ou não for, né, bariátrico, porque lá tem muitas comidas... É uma preocupação que a gente tem. A gente é sócio num café chamado Nitrogênio Café na 704 Norte. E a preocupação dos alimentos lá é muito, sempre foi assim, antes de eu chegar já era isso, eu acho que foi o que me fez me encaixar lá, foi isso, porque todo o bolinho é feito com whey, queijo,
canastra, é tudo muito cuidado. Não é um produto assim. Todos os produtos são pensados nutricionalmente. Sim, tem né? um café com whey lá maravilhoso, gente. Então, Sim. acho que vale a pena. Então, além dele ser, né, dele trabalhar aí com vídeo e ser da televisão, do jornalismo, ele também é empresário, né? Chique demais, né? Vrá. Irmã, até Né? os pacientes que a gente traz é chique, não é Isso. verdade? Esse whey é bom. Legal. Fica com na vontade de comer. 704 Norte, gente. Nitrogênio na Asa Café. E Norte. tem Instagram? Tem Instagram, Nitrogênio Café. @, Nitrogênio Café, gente. Se vocês quiserem conhecer mais. Olha lá o whey. É massa. E @Edson Barreto _Júnior, é isso? JR. JR, isso, desculpa. JR. Pessoal, muito obrigada, Edson. Oh. Cícero, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com você. Ficaria horas e horas. Não deixem de comentar e curtir, né, os episódios. Compartilhem. A gente está muito feliz com o carinho que a gente tem recebido e com a audiência. Tá sendo uma experiência muito bacana, graças a vocês. Então, entre aí no Spotify, no YouTube, Papo de Bari. E quem quiser nos apoiar, né, não esqueça de entrar em contato. Cícero, onde que a gente te encontra, meu amigo? Gente, mais uma vez, obrigado, Edson. Obrigado por você ter vindo. Você vai voltar várias vezes, né? Se Deus quiser. Quem sabe daqui um ano, né? Quando a gente estiver fazendo. Daqui A gente 6 pode colocar meses, assim, Edson parte 1, Edson parte Uma- 2. não é? Pós-lua de mel. Como vai ser, né? Edson, gostei. Boulder. Pronto. Então, obrigado por você ter topado, né? Obrigado a você que nos acompanha. Tá sendo muito bom mesmo esse feedback, né, que a gente tem recebido. A gente tá muito feliz com o projeto. Vocês me encontram no Instagram, no @CíceroPsicólogo. A Marcela também no Instagram, Psi Marcela Abreu. Psi.Marcela Abreu. Eu sempre esqueço desse ponto. Ponto, né? Psi.Marcela Abreu. Gente, é isso. Até a próxima. Um abraço, se cuidem. Até. Beijo.